Mas antes eu quero dizer que eu acabo de sair de uma hora da graça, lá no Santuário do Salesiano. Uma bênção mesmo, diante de Jesus sacramentado, o Santíssimo Sacramento. E quando Deus não nos fala de uma forma, fala de outra forma. Quando Ele não nos fala no coração, Ele fala por alguém. E hoje, eu passei o dia refletindo sobre o que nós conversamos ontem, sobre a antecipação do juízo particular. Quando nós nos confessamos, nós antecipamos o juízo particular e aqueles pecados confessados, eles não vão aparecer no dia do juízo particular, no juízo imediato. Ou seja, é uma antecipação. Nós deixamos lá no confessionário os nossos males e esses males já não farão parte mais da nossa vida e não atrapalharão na nossa eternidade. E eu pensando nisso hoje e pensando na confissão, que a confissão é uma humilhação. Nós somos treinados pelo mundo, somos treinados pelas pessoas, pela sociedade e pela nossa inclinação. Você lembra da soberba da vida? Concupiscência da soberba da vida? Pela nossa inclinação de ser os caras, nós somos tentados a nos defender, desde a origem. Você lembra quando Deus chegou para Adão e perguntou o que foi, ele colocou a culpa na mulher e colocou a culpa em Deus? Ele não bateu no peito para se acusar, para se humilhar, dizer eu fui fraco, eu errei, eu não tomei conta direito da minha mulher, eu não tomei conta do que o Senhor me deixou? Então, não se humilhou, apontou para outro. A mulher não se humilhou, apontou para a serpente. A serpente nunca iria se humilhar porque já estava dominada pelo orgulho do encardido. Então veja bem, a humilhação de a gente procurar um ser humano, um outro ser humano para se acusar. Nós somos treinados para nos defender, mas na confissão nós vamos lá para nos acusar. Olha, eu fiz isso. A gente tem a mania de acusar os outros, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Mas na confissão, quando a gente busca Deus para limpar o nosso lixo, para retirar o nosso lixo, nós mudamos o réu. Nós, em vez de colocarmos o nosso irmão como réu, nós mudamos, nós nos colocamos. E a acusação vai para si. Eu fiz isso, eu errei, eu pequei, eu. Mas diante de quem? Diante de um homem que nós temos a certeza de que foi ungido por Deus para ministrar a misericórdia do Todo-Poderoso e Amoroso. E esse Todo-Poderoso e Todo-Amoroso é santo, 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 é santíssimo, só que ele usa um pecador. Muitas pessoas têm essa barreira. Não, eu não vou não, que o padre é pecador. É justamente porque ele é um dos nossos que ele pode entender a nós. Que ele pode sentir o que a gente está sentindo. Ele tem compaixão. Ele é compassivo. O passo dele é ao lado do nosso passo. Ele anda com a gente, ele caminha com a gente. Ele é compassivo porque os passos estão do nosso lado. Ele é compassivo de compaixão, ou seja, ele sente o que a gente sente. E porque ele é como um de nós, apenas escolhido e separado para ministrar a graça de Deus, por ordem de Deus, ele pode nos ministrar a misericórdia. Mas isso é uma humilhação. E eu pensando nisso hoje, chego na adoração no Salesiano, na hora da graça, e está lá José, que eu conheço por José, ele que ministra a hora da graça lá. Ele pega a palavra de Deus, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, e diz: humilhai-vos na presença do Senhor, debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, que Ele vos exaltará no tempo oportuno. Que maravilha de palavra, nós vamos pegar isso hoje. Mas antes, eu quero trazer o Evangelho para entender o que Jesus está dizendo para nós hoje, que
envolvidos por um clima de misericórdia, que falamos constantemente sobre misericórdia, pode ser que entre uma tentação de que o inferno não existe. Há muitas pessoas que estão se aproveitando da bondade de Deus para ser complacente e negligente com a vida de santidade. Então, entra aquela ideia ou até aquele conselho: faz e ensina errado. Foi falado ontem, pedra de tropeço. Não tem problema não, Deus é misericordioso, pode continuar assim. Não se preocupe não, isso aí Deus vai perdoar. Não precisa ficar se preocupando, se martirizando com isso. Deus é misericordioso. E aí o tempo vai passando, e a gente vai se acomodando e conformando com o pecado. E conformar quer dizer tomar a forma. Nós precisamos nos conformar com Cristo, tomar a forma de Cristo. Por isso nós comungamos, para ter a forma dele. Para entrarmos numa comunhão profunda e sermos a imagem e semelhança novamente de Deus. Então essa ideia de misericórdia, ela realmente transcende toda a justiça. Ela não suprime a justiça, mas ela vai além. E isso a gente não consegue entender porque é atributo de Deus. Mas a lei não foi abolida. Jesus falou ontem, no evangelho de ontem: eu não vim para abolir a lei. Porque muitas pessoas olhando para o evangelho, quando Jesus cura no dia de sábado, quando Jesus toca no leproso que não podia tocar, quando Jesus toca no morto para ressuscitá-lo, todos esses pensamentos vão criando uma imagem, um entendimento de que Jesus está abolindo a lei. E ele vem dizer: eu não vim abolir a lei, eu vim aperfeiçoar e vim adequá-la para os novos corações implantados em vocês. Porque os de antes tinham um coração muito duro, por isso que era preciso olho por olho, dente por dente, por isso que era preciso a morte, por isso que era preciso a punição. Mas eu vim adequar a lei aos corações novos. Eu vim transformar os vossos corações para que entendam a lei que os corações duros de outrora não entenderam. E o evangelho de hoje diz assim a palavra de Deus, a palavra que nos salva. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa é a palavra que nos salva. Então, olha só o que Jesus está dizendo. Ele ontem falou que não veio abolir a lei. E hoje ele está dizendo: eu vim fazer com que vocês entendam a lei de uma forma tão mais profunda do que os fariseus, que a vivam sem ser na superficialidade como eles vivem. Se a justiça de vocês não for maior do que a deles, vocês não vão entrar no meu reino, disse Jesus. Então o que ele está dizendo? Algumas pessoas podem pensar assim: Jesus chegou, o Messias chegou e vai abolir a lei de Moisés. Ele vai dizer: pelo contrário, vocês que entendem agora com a minha presença no meio de vocês, vocês vão viver muito mais profundamente essa lei. E vão conhecer o amor, a misericórdia que vai aperfeiçoar essa vivência da lei. Porque a vida vale mais do que um dia da semana.
uma pessoa vale mais do que o sábado. Vocês vão entender isso nos momentos certos para usar esse entendimento no momento certo. Mas quando Jesus fala para os seus, diz assim: para o povo do coração duro, foi dito que não podia matar. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu digo para vocês, não é só não matar, é não se encolerizar contra o irmão. Se se irar contra o irmão e em cima dessa ira pecar, vai ser réu em juízo. Se disser ao irmão patife, se ofender ao irmão com uma atitude, chamar de patife, quer dizer diminuí-lo, humilhá-lo. Se fizer isso com o irmão, será condenado, não é mais nem julgado, será condenado pelo tribunal. E ele vai amenizando a ofensa e vai aumentando a punição. Primeiro, se matar, se encolerizar, vai ser colocado como réu. Se disser patife, se humilhar, vai ser condenado pelo tribunal. E se chamar apenas de tolo, se for uma ofensa menor, vai ser condenado para o fogo do inferno. Essa linguagem de Jesus é para dizer assim: quanto mais eu te der de graça, mais te será cobrada em santidade. Você compreendeu, meu irmão? Você está compreendendo, minha irmã? Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a nossa resposta é exigida, a nossa resposta de semelhança com Ele. E ele vai dizendo uma coisa que a gente tem que entender, que toda a celebração da Eucaristia a gente vive, precisa viver, que é a oração do Pai Nosso antes da comunhão. Ele diz, antes que você, se você vai levar uma oferta para o altar, e ele está falando para um povo que a oferta significava a expiação dos pecados. Existia um sacrifício, um ofertório, e nesse ofertório uma morte de um animal, e o sangue derramado seria a expiação dos pecados. Então essa oferta limpava o ser humano dos seus pecados, das suas transgressões. Mas isso era para os fariseus. Lembra que Jesus disse, se a sua justiça não for maior do que a dos fariseus? Então, os fariseus, eles trazem as ofertas e saem perdoados. Vocês não. Se vocês trouxerem as ofertas de vocês e se lembrarem que tem alguém com ressentimento, ou você com ressentimento de alguém, não oferte, porque não vai adiantar. Ele disse, não traga a sua oferta. Deixa aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Porque é mais importante que você se reconcilie com o seu irmão. E, gente, quando a gente se confessa, quando a gente tem um arrependimento verdadeiro, o simples fato de a gente ir se confessar, Deus já nos perdoou. Entenda, a absolvição, ela é confirmada pelo sacerdote. Mas, Adriano, e se Deus já me perdoou, eu preciso me confessar? Precisa sim. Porque nós somos corpo, membros do corpo de Cristo. E o nosso pecado não só nos afasta de Deus, mas nos afasta da igreja. Quando nós pecamos contra Deus e contra a igreja. A busca de confissão é a reconciliação com Deus e com a igreja, da qual nós fazemos parte. Então é necessário ouvir do ministro da igreja ordenado que nós estamos absolvidos por Deus. E nessa absolvição que recebemos de Deus, nós recebemos também o retorno à amizade com a igreja de Deus, que somos nós mesmos. Entendeu? É muito profundo isso, mas procure ouvir de novo, né? Você que está no Facebook, vai ficar gravado, você vai olhar de novo e refletir, tá bom? Mas quando ele diz, vai te reconciliar e depois é que volta para fazer a tua oferta, ele vai dizer, depois que você fizer o que tem que ser feito de reconciliação com os homens, eu vou te receber de volta e eu vou receber a tua oferta. Ou seja, eu vou te dar o perdão dos teus pecados, porque a recepção da oferta significava para o povo que Deus perdoou o pecado. Então vai reconciliar-te e volta. Só então. E no que a gente faz na missa?
antes da comunhão, a gente dá as mãos e reza o Pai Nosso, que diz: perdoai as nossas ofensas, com uma condição. A condição é: da mesma forma que eu perdoo a quem me tem ofendido. Perdoai as nossas ofensas, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, assim como quer dizer, da mesma forma que nós perdoamos a quem nos ofendeu, o Senhor nos perdoe. Se eu não perdoo, da mesma forma, Senhor, entendeu? Nós estamos dizendo a Deus que nos trate da mesma forma que nós tratamos as pessoas que nos ofenderam. Mas, Adriano, é muita ofensa, é todo dia, é desprezo, é traição, é indiferença, todas as coisas que nós sofremos todos os dias. Meu irmão, minha irmã, é impossível para mim também. Se é impossível para você, é impossível para mim também. Só que nós não estamos falando do nosso poder. Nós não estamos falando da nossa graça, da nossa unção. Nós estamos falando do poder, da graça e da unção do Espírito Santo. Diga comigo: eu estou cheio do Espírito Santo. Diga em sua casa: eu estou cheia do Espírito Santo. Digite você no Facebook: eu estou cheio do Espírito Santo. Confirmando que você está entendendo e que, se você quer realmente o perdão dos seus pecados, você precisa perdoar. E para perdoar precisa da graça do Espírito Santo. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Porque depois, o caminho nosso é o caminho que eu falei, o compassivo. Os passos do mesmo lado. Nós estamos caminhando nessa vida. Se nós morrermos com ressentimento, não tem céu. Porque no céu não entra ressentimento. Se nós morrermos com vingança, desejo de vingança, com mágoa, com rancor, não dá para entrar no céu. No céu não entra mágoa. No céu não entra ressentimento. Então, para onde é que vai? Vai para vai ser jogado na prisão até que pague o último centavo. Depois que pagar o último centavo, vai sair da prisão e vai para onde deve ir, o céu. Isso se chama purgatório, tá? Mas nós precisamos estar em estado de graça, porque, como eu disse ontem, nós estamos numa fila com uma senha. A qualquer momento é chamado. Senha número 3.492. Aí Luiz Paulo, eu... Venha, Luiz Paulo, entre. Aí vai para o juízo particular. Se tivesse confessado com o Padre Monteiro no dia anterior, aí já vai tranquilo, né? Não vai ter nada passando. No dia anterior vai ter, sim, porque nós pecamos 7 vezes por dia, no mínimo justo, né? Então vamos lá. Nós vamos ouvir agora, para dar uma relaxada e rezar um pouquinho em tudo isso que a gente está refletindo, porque em seguida vem o humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, e Ele exaltará em tempo oportuno. Nós vamos ouvir brisa leve para sentir o vento do Espírito Santo, o sopro da boca de Jesus, dizendo: eis que vos dou a paz, recebam a minha paz. Daqui a pouco a gente volta com o programa Preparai o Caminho, trazendo a primeira carta de São Pedro e o chamamento para humilhar debaixo da mão de Deus, nos humilhar debaixo da mão de Deus para ser exaltado por Ele. Tchau, tchau. Na reflexão de hoje, repito, inspirado por uma palavra que Deus deu a José do Salesiano na adoração de hoje, na hora da graça, eu trago para vocês uma exortação de Deus. Nós estamos refletindo desde segunda-feira sobre o pecado e suas consequências, o pecado original e as sequelas, que são as concupiscências, a atração para o prazer, poder e possuir, as nossas inclinações, os nossos desejos desordenados, a cobiça, tudo que nos leva para cair, para baixo, para o inferno, para viver aqui lágrimas e gemidos, né? Essa reflexão tem acontecido para quê? Para nos trazer à tona a necessidade de jogar tudo isso fora e de pedir ao Espírito Santo para que converta a nossa vida, o nosso caminho, para que nós possamos ser mais felizes desde já. Quando a gente combate as concupiscências, a gente vai ficando feliz com o que tem. A gente vai louvando em vez de reclamar. As coisas vão mudando na nossa vida. E um dos fatores que a gente viu na busca dessa conversão é a necessidade da confissão. A necessidade da confissão nos remete a um pensamento, a humilhação de estar se acusando.
Mas pensa bem, o pecado humilha a gente. Nós somos filhos de Deus. Lembra do filho pródigo? Lucas 15. O filho pródigo tinha tudo na casa de Deus, na casa do pai dele. Pegou a herança dele e foi gastar lá fora. Foi viver dissolutamente. Foi fazer o que queria que desse na telha. Pecou, desgraçou-se, né? Perdeu os amigos que fez, os falsos amigos, perdeu as falsas companhias femininas, não tinha nenhuma que o amasse, só queria o dinheiro dele. E terminou humilhado, sem dinheiro, sem amigos, sem ternura, sem carinho de ninguém, sem emprego. O emprego era um subemprego para cuidar de porco, sem comida, comendo lavagem, humilhado. O pecado faz isso. O pecado, ele se apresenta, como eu disse ontem, uma paisagem maravilhosa, de agradável aspecto, né, de sabor maravilhoso, mas isso a gente vê na beira do abismo. Essa visão a gente vê na beira do abismo. É só dar mais um passo e caiu, morreu. Então o pecado ele se apresenta assim, gostoso. O Padre Léo uma vez disse, aqui no Juazeiro, ele disse, o pecado é gostoso. As pessoas pecam porque o pecado agrada a carne. Eu nunca vi ninguém dizendo que, seu padre, eu ia passando por uma chapa quente e olhei para a chapa quente, ela estava ali vermelha, que já estava fervendo, e eu tive uma vontade de sentar e fui me aproximando e sentei na chapa quente. Nunca ninguém confessou isso, porque ninguém tem atração para o que vai fazer mal, porque vai machucar aparentemente. Tem atração pelo que apresenta-se prazeroso. Então o pecado, ele atrai pelo prazer, ele atrai pela proposta, e depois ele humilha quem caiu na cilada. Igual o rapaz que ficou lá comendo lavagem de porco, misturado com os porcos. Sabia que o porco não consegue olhar para o céu? O porco não olha para cima. Ele tem um problema no pescoço, na coluna dele, que ele não consegue olhar para cima. Ele só olha para baixo. Ele não consegue, nem um pouco assim para cima, não consegue. Pode observar o porco. Ele está sempre com o focinho para baixo, ele está fuçando para baixo, ele não consegue olhar para o alto. E quando o rapaz foi comer com os porcos, ele se assemelhou aos porcos, ele estava lá como um dos porcos. E é isso que o pecado faz com a gente, coloca a gente para virar porco. Porque ele só nos oferece porcaria. Entendeu? E nós só fazemos porcaria. E se eu for continuar falando esses trocadilhos, a gente vai passar a noite todinha aqui só falando da porcaria que o porco faz, e você, quando vira porco, vira porcaria também. Então ele humilha. Só que o convite de São Pedro aqui, e também Tiago faz esse mesmo convite na carta dele, no capítulo 4 de Tiago. Tiago 4, no versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Mas a carta aqui é Pedro. É 1 Pedro 5, de 6 seguintes. Diz assim a palavra de Deus: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Em outra tradução diz assim: para que ele vos exalte no tempo oportuno. Isso é fundamental que a gente possa compreender, para a gente entender o que a mensagem, o que a palavra quer dizer para nós. E o versículo 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vou ficar nesses 3 versículos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Se é de estar humilhado debaixo da mão malvada do pecado e do autor do pecado, que tal atender esse convite de São Paulo, de São Pedro? Voltar a humilhar-se. Paulo e Pedro são como Rômulo e Remo de Roma, porque eles são as colunas da igreja. Às vezes a gente confunde a mensagem de um e de outro. Mas aqui é São Pedro que diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele
vos exalte, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Isso quer dizer, não pense você que as coisas vão se resolver de uma hora para outra. Você volta para Deus, Adriano, mas o sofrimento que você estava tendo porque você se afastou, as lavagens, o fedor do chiqueiro, não vai sair de uma hora para outra. É preciso sofrer um pouco, mas sofrer debaixo da mão de Deus. É preciso perseverar no pedido das graças, mesmo que elas não aconteçam. Eu estou falando para você que está na humilhação, pedindo a Deus uma solução para os seus problemas e até agora não conseguiu. Mas é melhor você continuar nessa humilhação, debaixo da potente mão de Deus, porque existe uma promessa. Ele exaltará você, ele vai responder, ele vai lhe exaltar. Se você se humilhar diante dele, e ele não quer isso, ele não é sádico, ele não se satisfaz com o seu sofrimento, mas ele sabe que é necessário para a sua purificação, para seu crescimento, para o meu crescimento, e esse tempo de humilhação debaixo da mão potente de Deus já nos dá uma alegria, porque nós sabemos que no tempo oportuno, no tempo certo, ele vai nos exaltar. Então fica firme, meu irmão, fica firme, minha irmã. Se estiver sofrendo, se estiver doendo agora, com Deus, fica firme, porque vai passar e no tempo oportuno ele vai te exaltar. É melhor do que estar doendo lá debaixo do pecado, sendo humilhado, sem nenhuma esperança de exaltação. Fica aqui, fica com a gente, fica com Deus, fica na oração, acompanha com a palavra de Deus, acompanha com humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, significa também, vai lá no padre e confessa, se humilha. A potente mão de Deus, ela é misericordiosa, porque quando o padre levanta a destra dele, a mão direita dele, para nos perdoar, é Deus que levanta essa mão potente, e em vez de bater na gente, de dar o cascudo que a gente merece, ele faz o sinal da cruz, dizendo, está perdoado, está absolvido. E essa carta tem quase 2000 anos, e diz assim, lança sobre ele toda a sua ansiedade. Há 2000 já existia a doença moderna, que é a ansiedade. A Bíblia fala agora sobre ansiedade. Se você está ansioso, querendo soluções imediatas, querendo com medo do futuro, com medo do amanhã, com medo do hoje, com medo de tudo, lança sobre ele essa ansiedade. Sabe como? Já recebi um sinal aqui que o tempo está acabando, mas eu vou dizer para você. Elias, na primeira leitura, ele se prostrou diante de Deus porque ele estava pedindo a chuva que não vinha. Ele estava precisando da chuva. Mas para conseguir a chuva, ele se prostrou. Nós precisamos aprender a prostrar-nos diante de Deus. Nós, repito, fomos treinados para ficar de pé, com o queixo erguido, sendo o Senhor da situação. E aqui no reino de Deus, é preciso nós nos prostrarmos diante dele, porque nós não somos nada. E a adoração significa cair por terra. Adorar significa colocar a boca no chão. Orar é da boca, orar, de oração, de falar. É você se colocar de baixo, olhando para cima. Então, adorar é se lançar na sua pequenez, adorando aquele que é grande. Elias fez isso e caiu água, uma chuva torrencial, não foi uns pinguinhos, não. A palavra de Deus diz que foi, pode olhar na liturgia de hoje, foi uma chuva torrencial. A resposta demorou. Inclusive, se você olhar na leitura, ele mandou o assistente dele lá 7 vezes. 7 vezes quer dizer um número grande de vezes. Ele ficou humilhado enquanto não vinha a resposta. Mas quando veio uma chuva torrencial. Se você voltar na leitura de ontem, ele estava lutando
contra 450 profetas de Baal, de um falso Deus, de uma falsa doutrina. Ele sozinho, contra 450, na graça de Deus, não era braçal a luta, não. Era para fazer milagre. E Elias orou e o fogo desceu. Pode ler também, pode voltar na liturgia e ler a promessa, a assistência de Deus para aquele que adora fielmente, para aquele que confia que Deus vai fazer. E confiar. Eu sei que muitas pessoas estão passando por situações difíceis. E não só de situações espirituais, situações emocionais, mas situações materiais também. Nós sabemos disso. O Brasil está passando por um problema, uma tribulação grande. O Brasil está passando por um momento de purificação. Eu tenho até uma profecia do Padre Léo, vou colocar no meu Facebook, vamos lá. Tem uma profecia do Padre Léo, eu não sei que ano foi que ele fez isso, mas ele fala exatamente do que está acontecendo agora e da purificação que vai acontecer aqui no Brasil, nessa política, sendo descoberta tanta coisa. Eu sei que você está passando por dificuldades. Eu também estou. Nós todos estamos passando por momentos de tribulação emocional, espiritual, de relacionamentos, mas não existe outra saída. É correr para o sacrário, é correr para a adoração. Então a receita, não adianta ficar só falando em pecado, 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 tem que mostrar a saída. E a saída é reconciliai-vos com Deus. Vamos encher as igrejas, vamos lotar as igrejas, a fila do confessionário tem que ficar cheia, mais padres para nos ouvir, nós precisamos jogar o nosso lixo todo no confessionário, e aí correr para o sacrário e adorar o Senhor, como Elias fez, como os apóstolos fizeram. E para encerrar, lembrando da instituição da Eucaristia, quando Jesus instituiu a Eucaristia, ele sabia que Judas ia trair. Ele sabia que Judas ia entregá-lo às autoridades. Mas antes disso, ele quis se entregar a Judas. Quis se entregar aos apóstolos. Ele entregou. Os primeiros a receber a comunhão foram os padres de Jesus. Foram os apóstolos. Que depois nós enxergamos eles como os bispos. Os primeiros bispos. O Papa Pedro e os bispos ali. Mas aquela reunião era a primeira Eucaristia deles. E Jesus se entregou. Jesus se entregou o seu coração. E nós precisamos entender que esse Jesus que entrega o coração dele para os pecadores, inclusive para um traidor, ele está se entregando a nós, para nós o adorarmos, para nós recebermos, após a confissão, recebermos a comunhão, e nós, ainda que tenhamos traído e negado, ainda que tenhamos pecado, a misericórdia nos envolve, a graça de Deus nos leva a uma nova vida, a nossa nova forma de caminhar nos garante o céu por causa do Espírito Santo que nos vai santificar, e nós temos, apesar dos gemidos e choros, das lágrimas desse vale, apesar dessas tribulações que eu falei, materiais, espirituais e emocionais, de relacionamento, apesar de tudo isso, nós temos a certeza que no tempo oportuno, Ele vai nos exaltar. Feche um pouco os seus olhos, porque a oração vai ser rápida, mas eficaz. Eu gostaria de pedir, nas asas do Senhor, como fundo da nossa oração, eu gostaria de pedir a você que caiu assim como eu caí. Eu gostaria que rezasse comigo apenas os pecadores, como eu sou. Né? Não precisa, os santos não precisam rezar, só os pecadores. Feche um pouco os seus olhos. E tudo que nós falamos, porque é assim que Jesus fez assim. Jesus, ele, antes da cura, ele pregava. Então a palavra de Jesus já nos foi colocada. O próprio Senhor nos tocando o coração. E pedimos, Jesus, cura. Cura os nossos corações inclinados para o mal. Cura os nossos corações feridos, os nossos corações
os nossos corações amargurados. Cura, Senhor, esse nosso orgulho, retira e nos dá a graça de nos humilharmos diante da Tua poderosa mão. Dá-nos a graça, Senhor, de perder aquele medo, aquele receio de procurar a confissão. Quebra esses conceitos, esses preconceitos que nós colocamos na nossa cabeça, na nossa mente, de não confessar para outro pecador. Faz-nos ver os sacerdotes como teus ministros, como eles realmente são. Faz-nos ver a tua mão poderosa e misericordiosa na mão do sacerdote que se levanta para nos absolver. Dai-nos a graça de uma boa confissão. Dai-nos a graça de converter o nosso coração magoado, frio, sem vida, egoísta, que nos aperta o peito. Converte num coração manso, humilde, desapegado, que possa perdoar, que possa confiar. Jesus, dá-nos a graça de confiar, de que no tempo oportuno, todos nós que perseveramos na vida de oração, ainda que atribulados, ainda que passando por tempestades, ainda que às vezes a nossa barquinha está para virar, para afundar, que nós tenhamos a perseverança e a fé de que o Senhor está dentro dessa barca, dentro da nossa família. Muitas famílias para se destruir, mas o Senhor está ali presente. E graças a Deus que o Senhor nos presenteia também com a Virgem Santíssima presente na barca, presente na família. E nós podemos confiar na poderosa intercessão de Nossa Senhora. Nós podemos confiar que estamos debaixo da poderosa mão de Deus. Que Deus nos dê a graça de viver a humildade, de confessar os nossos pecados e entender que nenhuma humilhação que sofremos na confissão é para o nosso mal, é para nos diminuir, mas para esperarmos a exaltação. Que Deus possa fazer milagre na sua vida, meu irmão, agora. Porque Ele pode. Ele só estava esperando a sua confiança, a sua abertura de coração e a sua perseverança na oração. Repita comigo: Jesus, eu confio em vós. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos na palavra de Deus, na graça, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe a todos. Um beijo santo e até o próximo programa.